A graça e a Bíblia, né? O tema que as pessoas estão discutindo muito hoje é a questão da graça, da hipergraça, né? Na verdade, eu chamo de a graça desgraçadamente. Vou falar um pouco sobre isso, mas antes se inscreva no canal, deixe o seu like, nos ajudará a alcançar mais pessoas, nos ajudará a alcançar mais vidas. Outra dica que eu quero dar a você é que eu vou falar aqui no meu tom de calmaria, de tranquilidade. Esses dias alguém reclamou e disse: esse pastor fala muito devagar. Então a dica que eu vou dar a você é que você suba aí no canto direito do seu smartphone, tem 3 bolinhas, você clica ali naquelas bolinhas, vai aparecer algumas opções e entre elas vai aparecer a opção velocidade. Normalmente vai estar lá velocidade normal. Então você clica ali e você acelera. Eu mesmo ouço e vejo os meus vídeos na velocidade 2.0. Fica bom, vai ser rápido e vai passar mais rápido para você e você vai entender o conteúdo da mensagem. Só que eu preciso falar conforme eu sou, eu não posso me falar de uma forma que não faz parte do meu ser. Mas fica aí, a hipergraça, o que a Bíblia diz? A Bíblia e a graça. Não vou ler muitos textos, não vou citar muitos textos, porque eu acredito que o texto que eu vou ler para você é exatamente a linha divisória. É exatamente a linha divisória entre o legalismo e a graça da libertinagem, que é a graça que eu chamo a graça desgraçadamente. Então, o texto que eu vou ler é o caminho, é a estrada da graça, como ela deve ser e como de verdade ela é. É preciso entender, quando nós entramos nesse tema, o primeiro fator a se entender é que ninguém é salvo pelas obras. Ninguém é salvo por aquilo que ele pode fazer, ninguém é salvo por aquilo que ele é, ninguém é salvo por aquilo que ele vai deixar de fazer. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais do que ele já te ama, assim como não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos do que ele te ama. É interessante também entender que o amor de Deus está para todas as pessoas, independentemente dos seus pecados e das suas transgressões. Deus ama toda a humanidade. Porém, é interessante também entender que o fato de sermos amados por Deus não é garantia de que fomos alcançados pela graça. Então é necessário também entender isso, que o fato de sermos amados por Deus não é a garantia de que fomos alcançados pela graça, porque Deus ama todo ser humano, toda a humanidade. E ser amado por Deus não significa ser salvo, entendeu? A salvação ela só acontece, e isso existe inúmeros textos bíblicos, a salvação só acontece na vida daquele que crê no sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz do Calvário. A salvação só acontece para aquele que crê que Jesus, o sacrifício de Jesus foi suficiente. Não há nada mais que eu possa fazer para ser salvo e não há nada que eu deixe de fazer para ser salvo, porque o sacrifício de Jesus é que me dá lugar de salvação. Isso é graça. Esse é o favor imerecido. Agora, uma vez salvo, eu posso continuar fazendo as coisas que eu faço, uma vez salvo, eu posso continuar no pecado, nessa vida de libertinagem, eu posso fazer o que eu quero, que eu continuo salvo. Não é nem se eu posso fazer o que eu quero, se eu continuo sendo salvo, que seria a grande questão. A grande questão é, se eu continuo fazendo o que eu quero fazer,
eu estou salvo, eu experimentei a graça realmente me alcançou. Então é preciso entender que nós somos salvos pela graça, tá? Estamos em Cristo Jesus, somos salvos porque cremos em Jesus, porque se você não crê no sacrifício de Jesus, não há condição de salvação nenhuma. Você pode ser bonzinho, você pode ser a melhor pessoa, você pode ser quem você quiser ser, você pode fazer toda a sua o seu ato aí de gente boa, de gente santa, mas se você não depender exclusivamente do sacrifício de Jesus Cristo, você está perdido. Eu não ia ler mais nenhum texto, mas me veio um outro texto que eu quero ler para introduzir esse nosso pensamento aqui. Olha, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Verbo ter é conjugado no presente. Aquele que crê no Filho, Jesus, tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, só tem a vida eterna quem crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, quem crê no sacrifício salvífico de Jesus na cruz do Calvário. Quando você crê, você recebeu a graça. Agora, o texto que para mim é a estrada pela qual nós devemos andar quando falamos de graça é o texto de Tito. Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 2, versículo 11, diz assim, olha, Tito capítulo 2 e versículo 11, porque a graça salvadora de Deus há manifestado a todos os homens. A graça salvadora de Deus, que é Jesus Cristo, há manifestado a todos os homens. Todos os homens receberam esta graça manifesta de Deus em Cristo Jesus no seu sacrifício, na sua entrega na cruz do Calvário. Jesus não é um mártir. Jesus se entregou lá. E o que ele fez lá é para todos os homens. Qualquer homem que crê naquilo que ele fez tem o direito à salvação, tem o direito à graça de Deus. Mas o versículo de número 12 diz assim, olha, ensinando-nos a renunciar à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piedosamente. Então veja só, se você crê que você foi realmente envolvido pela graça, a graça ela vai te ensinar a renunciar à impiedade. Se você crê que foi alcançado pela graça, mas vive uma vida de ímpio, o que é o ímpio? O que é a impiedade? A impiedade é o fruto do ímpio, é a ação do ímpio, é aquilo que o ímpio faz. E o ímpio é aquele que conhece a verdade, que conhece os princípios do reino de Deus, mas não os cumpre, não os põe em prática, não consegue renunciar o seu ato pecaminoso, o seu ato de impiedade. Se essa pessoa não consegue renunciar à impiedade, a graça não veio sobre ela. Ela ainda não entendeu a graça, ela não recebeu a graça, porque a graça é esse professor, entendeu? Que nos ensina a renunciar à impiedade. A graça é esse professor que nos ensina a renunciar às concupiscências mundanas. Concupiscência significa desejo desordenado. A graça é essa professora que nos ensina a renunciar às paixões mundanas. Se você foi recebido pela graça, você não é amigo do mundo. Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz assim, olha, que aquele que se constitui amigo do mundo,
que se torna amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então, a graça ela te ensina a renunciar às paixões do mundo, a renunciar aos desejos carnais. Essa é a graça de verdade. A graça também nos ensina a renunciar às paixões mundanas e nos ensina a viver neste presente século, a viver neste momento da nossa vida aqui e agora de forma sóbria. O que é o sóbrio? O sóbrio é aquele que não está embebedado. E não é só a bebida alcoólica que embebeda. Tem muita gente embebedado pelo dinheiro, tem gente embebedado pela fama, tem gente embebedado por outras situações que o tira do ciclo de Deus, que o tira da rota de Deus. Estão embebedados pelas coisas do mundo. E a graça nos ensina a viver neste momento de forma sóbria, de forma justa. O que é o justo? O justo é aquele que dá a quem o que é devido a quem é devido. Esse é o justo. Aquele que pratica justiça. Quem é o justo? O justo é aquele que reparte com medidas iguais. Não existe medidas diferentes. E a graça, ela nos ensina também a viver no presente século de forma piedosa, de forma amorosa. Então, se você tem ouvido uma mensagem de uma graça que não te leva a ter compromisso com o reino de Deus, que não te leva a ter compromisso com a igreja de Cristo Jesus, essa graça é uma mentira. Você está sendo enganado. Por isso que Jesus diz: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque nos últimos dias os homens seriam avarentos, nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos. Então não se engane e nem deixe ninguém te enganar, porque a graça verdadeira de Deus, ela nos ensina, eu vou ler de novo, a renunciar à impiedade, a renunciar aos desejos mundanos e a viver neste momento, agora, porque a vida acontece agora, a viver neste momento de forma sóbria, de forma justa e de forma piedosa. Esta, para mim, é a estrada da graça. Voltando, não é pelas obras, não é o que você faz que fará você ser amado mais ou menos por Deus. Não é o que você deixa de fazer que fará você ser amado mais ou menos por Deus. É a sua fé em Deus que te faz apossar da graça, e a graça será essa professora que vai conduzir a sua vida. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa, que Deus possa abençoar a sua família e que você se lembre disso. A graça verdadeira, ela transforma o seu pensamento, ela transforma a sua vida e faz você viver de forma diferente. Então, se você recebeu a Jesus, mas continua sendo um mentiroso, se você recebeu a Jesus, continua sendo um prostituto, se você recebeu a Jesus, continua sendo um enrolador, um enganador, se você recebeu a Jesus, continua praticando o pecado, seja ele qual for, você de fato não foi alcançado pela graça, a graça não está em você e estão te enganando. Pastor, o que eu faço então? O que você faz? Busque a Deus com o coração sincero, busque a Deus com a alma limpa, busque a Deus com todo o seu fervor e então essa graça de Deus operará em você aquilo que Jesus já começou a operar. Não se engane, não deixe as pessoas te enganar. Vá para a Bíblia, ela te ensinará como você deve andar, porque aquele que anda pela palavra do Senhor, o seu rosto é iluminado e ele nunca mais sofrerá vexame. Lembrando, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, não te custa nada e se inscreva no canal para que nós possamos alcançar mais pessoas. Grande abraço, Deus abençoe, até o próximo. Tchau, tchau.